sociais. Mas eu não vou ficar antecipando o ministro, não. Ministro, vamos Sim. começar? Bom dia, ministro. Vamos. Tudo bem, Zé Fu? Tudo bem, o senhor como vai? Prazer falar contigo. Correndo sempre, né? Não dá tanto tempo, não, rapaz. Eu imagino, pô. E nessa idade a gente não corre quando era menino, né? Mas o senhor tá bem, pô. Tá com uma cara ótima aí, felizmente, muito bem, pô. Eu trabalhando, nós estamos que eu tenho muito entusiasmo, mas a minha grande esperança é nessa juventude que está aí, viu, rapaz? A coisa não tá fácil, Nós já não. passamos mesmo, não tem jeito não, viu? Tá certo. Então, conforme combinei aqui com o Fernando, a ideia é fazermos essa entrevista, né? Vamos lá, ué. Vamos lá. Para publicar um ou 2 dias antes do fórum, né? Sim. E abranger não especificamente só as questões do fórum, mas também o que está pegando aí para o agronegócio em termos globais aí no momento. Tá meio complicado, sim, você tem razão. Então, eu queria começar justamente pela questão... Deixa eu ligar o gravador aqui, que eu já ia esquecer. Só um minutinho. Bom dia, Vera. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e Oi, você? Vera. Tudo bem, Vera? Tudo bom, vocês são muito pontuais, sempre 2 minutos antes já está todo mundo aí. Olha, preciso ficar esperta. Aqui é pontualidade britânica. britânica. Que bom, que bom. Que legal. O Matheus também, ó, não está atrasado, Matheus. Eles que estão adiantados. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia. Então, ministro, eu gostaria de começar falando um pouco aí de Glasgow, da COP, né? O Brasil ficou muito na posição de vilão aí na COP, então. né? Não é só na COP. Só um minutinho, por favor, ministro. Sim. Ficou muito na posição de vilão, né? Na questão do meio ambiente, principalmente em razão do desmatamento, das queimadas, especialmente na Amazônia, né? Como é que o senhor vê essa questão, ministro? Olha, isso aí não é novidade. Nós sabemos que o Brasil está como vilão há muito tempo. E a razão, ela, para mim, tem 2 fundamentos. O primeiro fundamento é ideológico. Você não tem a dúvida disso. As viúvas do Muro de Berlim não morreram. Morreu um muro. E eles não concordam com países que têm a posição brasileira de querer ditar ordens. Eles acham que não, nós somos subalternos. Sempre foi assim. Agora, de outro lado, há, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento do que o Brasil fez. Hoje, a ONU, a FAO, considera que essa revolução que nós fizemos na área tropical ela é importante. E Glasgow e o grupo de lá não quer reconhecer isso. Nos deixa de lado. Nós somos lá vilões, como você falou. Eles querem olhar o problema do reflorestamento, do desmatamento na Amazônia. É evidente que a Amazônia está sendo desmatada assim. Nós não vamos dizer que não está, é zero, não é. Mas enquanto a árvore valer mais deitada do que em pé, isso vai ocorrer. Agora, o que eu tenho reclamado aqui é que a ciência pode reverter isso. E eles não estão querendo escutar muito a ciência tropical. E eles vão ter que entender porque a ciência tropical é que trouxe estabilidade e garantia na segurança alimentar mundial. Somos nós. Eu já vou... A área onde há 10 mil anos o mundo... 4 mil anos, desculpe. Há 4 mil anos o mundo se pautou para o seu abastecimento, acabou. Ela não tem mais espaço. Quem confessa isso não é o Paulinelli, são os próprios Estados Unidos, é a Europa. A própria Ásia não tem ou área agricultável ou água. Então, quem tem
somos nós, tropicais, que nunca aparecemos. Agora aparecem os tupiniquins de uma hora para outra aí, criam uma tecnologia para produzir, talvez com terror deles, de forma altamente sustentável e competitiva. Eu vou dar só um minuto de discussão para você entender melhor. Pois não. É o seguinte, o mundo desenvolveu na área temperada porque ela tinha vantagens comparativas. A neve, que em 6 meses, em média, no ano, cobre o solo, faz um trabalho belíssimo. Matam as pragas, as doenças, matam todos os inimigos. É o Gustavo, pega para mim. Como também faz uma condição de dormência, de tranquilidade, de reserva no solo deles. O solo deles é muito mais novo do que o nosso geologicamente. Portanto, não foi lixiviado, não foi queimado, e ele tem reservas, todas as reservas da fertilidade. Para eles foi muito fácil, foi só arrancar a vegetação nativa e plantar. E com isso eles dominaram, porque vinha 6 meses depois, o sol voltava. A primeira coisa que faz é o degelo e desce o solo. A semente que está lá tem uma explosão biológica, porque vem o calor e vem a luz. E essa explosão biológica sempre deu vantagens comparativas a eles. Só que os diabos dos tupiniquins resolveram fazer o inverso aqui. Pegar a terra degradada, o cerrado há mais de 150 mil anos, foi a chuva torrencial, foi o fogo que o índio descobriu. O índio descobriu que se não queimasse todo ano, faltasse um ano, no ano seguinte ele não controlava o fogo, queimava até a choça. Então queimou todo ano. O piso dos animais, primeiro os silvestres, depois os animais domésticos. E assim sucessivamente, não nos dava chance porque não tínhamos áreas férteis. As áreas mais ou menos que nós tínhamos eram as terras roxas, que não é tão fértil assim, mas já estavam todas usadas, e aquele programa do Getúlio de industrializar o país mudou o país. Se em 1930, quando ele começou, o país só tinha 20% da população urbana, quando o JK saiu já era meia-meia. E aí passou a haver demanda de alimentos. E a outra metade que estava lá não dava conta de abastecer a metade que estava aqui na cidade. Você entendeu? Com isso, nós criamos um fosso. Nós entramos na onda dos tropicais como sendo um dos que dependia de alimentação. E pagávamos o preço que era possível, porque tínhamos o café, que foi para 3 séculos para o Brasil a grande base econômica, o cacau um pouco, a borracha um pouco e a madeira tropical sempre. O senhor diz Então, 3 décadas, né, para o café, não séculos, né? Séculos. O café? Séculos. É. O café tem 300 anos que está no Brasil quase. Então, nos 2 últimos séculos, ele realmente dominou, porque ele foi substituindo paulatinamente os chás, que eram estimulantes menos... E principalmente no clima frio, ele fez um efeito muito grande, porque ele estimulava... Deixa eu lhe ajudar aí. Deixa eu fazer uma explicação agrícola. Eu acho que talvez seria interessante para o Fux a explicação política e tecnológica. Pois é, vamos lá. Eu quero deixar ele terminar, porque eu quero retomar um ponto que o senhor mencionou. Então, vamos lá. Deixa eu só terminar. Termina o seu raciocínio, que eu vou retomar um ponto que o senhor mencionou. Exato. Aí vem o grupo de Malthus que comprova que estava certo. Uma curva geométrica da população e uma curva aritmética da oferta de alimentos. 68 teve o embargo não político, que o americano confessa que já estava com os estoques vazios.
Olha, foi uma verdadeira bomba atômica no mundo. O mundo que não queria mais guerra bélica teve essa guerra bomba econômica. O americano fala, olha, eu não tenho alimento a não ser para 6 meses, tempo para nós plantar nova safra. O alimento dobra de preço, o Brasil paga caro com isso, porque nós importávamos 1/3 do que consumimos. E o pior, esse alimento passou a ser comprado esporadicamente, cada hora numa região do globo, triplica o frete. E a família média brasileira que veio para a cidade gastava metade de sua renda para quê? Só para alimentar. Aí vem petróleo em 73. Os árabes são convencidos que se eles parassem de brigar entre eles e harmonizassem a oferta a grande riqueza da época, que era o petróleo, eles ganhariam mais. E ganharam. O Brasil pagava $2,5 a $3 o barril, passou a pagar $11 na semana seguinte. E não parou aí, 11, 15, 19, 50, 80, 100, 120. E nós importávamos 80% do petróleo. Qualquer economista que visse a economia brasileira falou, está quebrado. 3 a 5 anos vocês não têm mais moeda para comprar nada. É evidente que nós não ia deixar de comprar alimento. Isso você compra de qualquer jeito. Mas você não ia ter petróleo. Todo o transporte, tanto de massa quanto físico, era de petróleo. E assim sucessivamente. A energia e tanta coisa mais. Ia arrebentar com o Brasil. Foi aí que nós tivemos de traçar uma estratégia de tentar pela agricultura. Onde tinha tecnologia? Não tinha. Não achamos em lugar nenhum tecnologia tropical. Foi aí que nós corremos o risco. Vamos pegar a moçada, treinamos 1.530 técnicos fora, foram para lá conhecer a ciência no mais alto grau, agora com uma missão. Tecnologia e inovação é no bioma tropical brasileiro. Deu certo. Botamos todo mundo na mesma conversa. Isto foi importante. A Embrapa, as universidades, a Embrapa ganhou uma nova forma de gestão pública, com autonomia administrativa, técnica e financeira. Chamou as universidades, chamou a iniciativa privada, que foi uma grande parceira, chamou as estaduais de pesquisa, que se ampliaram. E aí o Brasil conseguiu, em velocidade muito grande, conseguiu fazer a grande mudança que eles não querem acreditar nela. Nós fomos capazes, olha a diferença política aí. Lá, eles arrancavam a vegetação, plantavam, alguns até irresponsavelmente, plantavam de qualquer jeito, extrativamente. Viraram deserto. Olha a Mesopotâmia lá, mas está cheia de deserto, em área que já foi rica. Outros plantaram racionalmente, fazendo a coisa como deve, que nós queremos agora. Quem vai plantar, quem vai usar os recursos naturais, tem que ter sustentabilidade dele. Vamos devagar, ministro. Não vamos colocar tudo de uma vez só, senão não dá para acompanhar. Pode pegar o que você quiser, então. Vamos voltar um pouquinho aí. O senhor falou logo no começo da sua conversa, da nossa conversa, sobre a questão ideológica. E parte desse problema que houve no exterior tem a ver com a questão ideológica. Que questão ideológica é essa que o senhor se refere, exatamente? O mundo está dividido ainda. Depois da Segunda Guerra, nós sabemos que ficou a Rússia comunista de um lado e os Estados Unidos do outro. Não podia ter guerra bélica porque o mundo acabaria. Eles fizeram guerra econômica e nós no meio disso. Mas agora nós já estamos num outro momento, né? Agora nós já estamos falando, não é mais aquela questão entre comunismo e capitalismo, né? Nós estamos falando aí de questão de preservação, de desenvolvimento sustentável versus desmatamento versus produção em áreas de preservação. Eu não vou colocar como uma guerra exclusivamente ideológica. Ela tem outras nuances, inclusive a guerra econômica.
Cada um quer se defender. O homem é gregário, mas ele é particularista. Ele defende o que é seu e quer desenvolver, quer ser mais rico, ter mais condições, melhores condições de vida. Esta, sim, está sendo a grande visão de hoje. Eles viram que, pela força, não se faz isso bem. A China é um caso diferente a discutir, que eu não vou entrar nele agora. Mas a verdade é que o mundo livre ainda não se apercebeu que existe uma área tropical no globo que é faminta, é miserável. É uma área que está aí, é um verdadeiro atentado que eles estão fazendo contra os famintos das zonas tropicais. Só o Brasil tem condições. O senhor diz por querer limitar a nossa capacidade de produção neste sentido? Não é só limitar, não. Eles estão fazendo um jogo que é cruel. Veja o que eles estão fazendo. Eu já vou logo numa terminal com você. O mundo hoje está sofrendo um fenômeno terrível, que é a corrente migratória. O mundo rico está apavorado com isso. Você conversa com um francês hoje, ele chora, porque ele sabe que as imigrações que houveram para lá criaram guetos que estão com um crescimento da população de 5,2%, e o dele está 1,2%. E que daqui a 30 anos, a França, democraticamente, não terá o presidente francês. Berço da cultura. Olha, eu não fui mexer num formigueiro. Eles sabem disso. E o que eles estão fazendo para isso? Agravando o problema, querendo resolver o problema depois, pelas consequências e não pela origem. Quanto eles estão gastando de dinheiro hoje? Quanto gastou o americano no muro do México? Falam em 2 trilhões de dólares. Agora vai debaixo da ponte lá que você vai ver se está resolvendo o problema. Gastou-se o dinheiro sem nenhuma solução. Agora, de qualquer forma, mesmo nesse contexto atual, o senhor acha que há uma motivação ideológica nessa discussão? Não, o início ela foi quase que exclusivamente ideológica. Hoje, o Brasil, por exemplo, já se situa numa outra faixa. O Brasil é um país que busca a liberdade econômica. Tá certo? Então, ele já não se enquadra mais nesse lado ideológico tão forte assim. Internamente aqui, nós temos uma briga. Isso aí também eu não quero entrar nela, porque eu acho que ela só está prejudicando o país, de um e de outro lado. Agora, o senhor falou também, logo no começo, logo em seguida, essa questão ideológica. O senhor está lá em cima, viu? O senhor está lá em cima. Tá certo. Eu sou seu companheiro. Obrigado. Você falou também da questão dessa revolução, né? Que você mencionou uma revolução que estaria havendo. Sim, no Brasil houve uma revolução. Qual é essa revolução que o senhor se refere? Só para eu entender bem o que... A geração de uma tecnologia tropical que ultrapassou a capacidade competitiva dos nossos grandes mentores por 4.000 anos do abastecimento. Hoje, o abastecimento está voltando para nós, tropicais. Uhum. A segurança alimentar, não é o Paulo Guilherme que está dizendo isso, não. É a ONU, é a FAO, são os bancos internacionais, são as instituições internacionais. Essa nova tecnologia tropical, altamente sustentável, eles reconhecem. Porque, vou completar lá, eu acho que tecnicamente você tem que estar por dentro disso. Veja, nós aqui fizemos o inverso deles. Nós fomos na terra degradada e nos custou caro recuperá-la. Física, e nós aprendemos a fazer isso muito rápido, praticamente num ano. Química, também fizemos rápido, custa dinheiro, num ano. Agora, a biológica tem mais tempo. A biológica, o produtor hoje está gastando 5 a 6 anos
para recuperar o solo biologicamente. Então, veja, nós chegamos a um ponto de colocar a vantagem deles abaixo da nossa. Nós somos hoje mais competitivos. Produzimos com o efeito inverso. Se o deles, eles pegaram um solo totalmente fértil, nós pegamos um solo totalmente degradado. O Cerrado tem 150 mil anos de degradação. E nós conseguimos produzir com vantagem. Qual é a grande vantagem? A primeira delas é que lá eles só produzem uma safra por ano. Nós aqui estamos produzindo 3. Nós aqui usamos o solo 12 meses no ano. Essa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, de integração lavoura-pecuária, está sendo reconhecida no mundo como o maior avanço que já houve na produção de alimentos. Você produz 12 meses no ano, 4 culturas, 3 culturas. Certo. Então, esta foi a vantagem que nós tivemos. E agora vem a injustiça. E o senhor acha que esta vantagem competitiva é que gera uma reação econômica? Está gerando. Vinícius, deixa eu sintetizar isso aí. A visão, Fux, é o seguinte. A ciência tropical não esteve em Glasgow. Não tem protagonismo nenhum. E a gente pode produzir mais alimentos que o mundo precisa sem derrubar uma árvore. Não vamos entrar nisso agora, por favor. Okay. Depois, se não mistura tudo, vamos lá. Vamos devagar. Volta, qual é a sua questão? Então, eu perguntei para o senhor da questão econômica. Se essa guerra econômica que o senhor se referiu, movida pelos países desenvolvidos contra o Brasil, na questão da produção agropecuária, ela tem a ver com essa produtividade, com essa eficiência que teria sido alcançada, com essa competitividade do produto brasileiro no exterior. Eu acho que é o inverso. Esta competitividade é que está obrigando os países ricos, eu não vou dizer só os chamados industrializados. Hoje, a China sabe que depende do Brasil. Mercado é mercado. A cor do produto não vai interessar. O que interessa é o produto. Tá certo. Então, eles sabem que o Brasil é um sustentáculo. E essas ondas que existem por aí, você vai ver que elas se dissipam na escassez do mercado que está havendo. Tá certo. Isso é fundamental. O Brasil tem hoje na mão a arma de que ele produz produtos melhores, de melhor qualidade, mais baratos e principalmente com constância de oferta, que eles lá não fazem. Tá certo. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Agora, a acusação de que o Brasil se tornou alvo e que ficou também explicitada agora na COP26 é de que essa situação que o senhor está delineando e desenhando aí, esse quadro sobre a agropecuária brasileira, ele se deu e está se dando em detrimento do meio ambiente, em particular lá na área da Amazônia, com o desmatamento. Fake news. Eu só concordo que há um fato que ele é inexorável, que, aliás, é motivação de todo o nosso esforço. Nós temos, só na Amazônia, mais de 25 milhões de pessoas famintas. IDH mais baixo que nós temos, fazendo o quê? Extrativismo. Enquanto a árvore valer mais deitada do que em pé, não há polícia, não há exército. Você pode botar um soldado armado ao pé de cada árvore. A hora que ele for fazer a necessidade física dele, eles vão lá e derrubam essa árvore. Não existe isso. É uma lógica que você não pode fugir. No momento que a ciência ela é capaz de fazer isso, botar a árvore em pé valendo mais do que a deitada, você não tenha dúvida. Pode tirar a polícia de lá. Agora, eu acredito. Agora, de qualquer forma, o senhor falou em fake news, mas hoje mesmo, se não me engano, saiu uma estatística aí
sobre o nível de desmatamento acumulado em 2021. Mas eu reconheço que está havendo desmatamento. Não, e está Ele tá batendo recorde, né? Não, mas o recorde é porque a população está aumentando. Eles precisam de comer, eles precisam de renda e não tem renda. O problema está desse lado. Essa, para mim, é a grande injustiça. Os ricos estão com a barriga cheia, engordando demais, e nós aqui famintos. Uhum. Olha, o senhor falou que reconhece... Essa é uma diferença odiosa. O senhor Isso é uma discriminação contra a tecnologia tropical que pode resolver esse problema. Agora, o senhor falou que reconhece que há desmatamento. Eu reconheço. Há desmatamento, sim. O Cerrado teve desmatamento do Cerrado, mas nós ainda temos 54% do Cerrado original preservado. Não acabamos com ele como eles acabaram lá. Lá acabou tudo. Os biomas deles estão destroçados. Eles não têm mais conhecimento da originalidade dos seus biomas. Nós queremos preservar aqui. Esse é o trabalho pelo qual nós criamos o Fórum do Futuro. Tá certo. Então, passando então para um outro tema, nesse conjunto de acusações de que o Brasil tem sido alvo, o governo brasileiro, né, particularmente o governo atual, tem sido acusado de ser leniente com essa situação do desmatamento, das queimadas, da ocupação ilegal. Como é que o senhor vê a posição, a atuação do governo nesse contexto que a gente estava conversando há pouco? Olha, eu não vou discutir governo a governo, porque, na realidade, isso não existe agora, não. Isso existe há muito tempo. Aí eu vou cair também naquela discussão que eu não quero entrar, de que nós tivemos 30 anos de desgoverno, que criamos um déficit público de 7 trilhões, provavelmente, em dezembro, e que qualquer economista de bom senso sabe que nós vamos gastar de 10 a 12 anos para pagar isso. E ainda vem alguns dizendo, de boca cheia, dívida pública não se paga, se rola. Ô, gente, precisa de ir para uma cadeia, um caboclo. Quer dizer, o senhor acha que essa situação a que nós chegamos hoje, ela já é algo que vem vindo, que não é desse governo? Há muito tempo eu passei por esse período e fiz um grande esforço de tentar desviar essa, vamos chamar, euforia de que a Amazônia desmatada não resolve. Nós não conhecemos aquele bioma. Provei isso, não conhecemos 40 anos depois de eu ter saído do governo. O que eu quero é que a ciência vá lá e amplie os conhecimentos que ela já desenvolveu. Nós estamos encontrando alguns nichos de evolução científica que começam a dar renda e solução. Nós vamos nos agarrar nisso e tentar, através dela, começar a mobilizar a área amazônica para se organizar para isso. Eu sei que o governo hoje não tem dinheiro. Acabou aquela fase boa. Nós não temos dinheiro para pesquisa, a pesquisa está em dificuldades. Agora, a iniciativa privada está fazendo investimentos. Aí eu estou me pautando. Tá certo. Eu vou entrar no detalhe, eu vou querer conhecer em detalhe essa experiência aí, mas eu tenho aqui alguma coisinha ainda para a gente explorar em relação a isso que a gente estava falando. Esse quadro externo de críticas ao agronegócio brasileiro, que, de uma forma, certo ou errado, ele está acontecendo, tá certo? A gente tem que admitir isso. Há uma visão negativa em relação ao Brasil nesse ponto lá fora. Como é que isso, né? O Brasil sendo acusado de contribuir para o efeito estufa e de produtos originários em áreas degradadas, áreas devastadas, etc. O Brasil tem sido acusado disso, né? Como é que isso está impactando o agronegócio brasileiro hoje e como isso pode ainda prejudicar ainda mais o agronegócio brasileiro se isso seguir nessa toada?
é pelo atentado que estão fazendo contra os países tropicais. É um verdadeiro atentado. Veja bem, nós ainda temos 90% da nossa Amazônia preservada. 10% me preocupa, a mim me preocupa. Agora, não será proibindo só o desmatamento que nós vamos resolver o problema da Amazônia, não. Eu acho que a ciência brasileira hoje tem bases para desenvolver uma valoração daqueles recursos biológicos que nós temos na Amazônia para transformá-los em base de uma nova civilização. Esta é a grande visão que o Fórum do Futuro quer mostrar ao governo e ao povo. Mas a situação hoje, vamos dizer, de que forma essas críticas estão prejudicando os negócios do agribusiness brasileiro? Olha, é uma crítica baseada em verdades. Mas está prejudicando? O Cerrado brasileiro... Mas está prejudicando, ministro? Está prejudicando. Você sabe que a juventude hoje é exigente, que ela quer cada dia ter o alimento em melhores condições, tem riscos desta, vamos chamar, corrida para a tecnologia química, que hoje compõe a grande parte da fertilidade no mundo ainda. Nós resolvemos o nosso problema, ainda somos dependentes de indústrias químicas que não estão aqui e que nos exploram. Agora, temos a grande chance da biotecnologia que está aí agora para se desenvolver e que o Brasil está dando demonstração de estar muito na frente disso. A nossa biotecnologia está sendo trabalhada mais na iniciativa privada, vou lhe dizer. Agora, só fico preocupado porque acho que o governo tem que ter uma coordenação disso que ele não está tendo. Nós não podemos deixar simplesmente ao sabor de um mercado sem fiscalização, sem garantia de produtos qualificados, produtos que sejam seriamente produzidos e que não venham, porque a biotecnologia também pode provocar desastres ecológicos. Sim. Se ela não tiver uma fiscalização adequada. Podem aparecer aí os trapaceiros vendendo gato por lebre. Tudo isso eu acho que tem que ser feito. Estou reclamando que não está sendo feito. Acho que a iniciativa privada brasileira está se orientando bem. Razão pela qual o nosso Fórum do Futuro não é braço de governo. Eu não sou governo há muito tempo, e nem você, na minha idade, já chegou, já fiz um... O senhor está com que idade? 85 anos já. Que beleza, que beleza. Agora, eu acho que que nós temos que fazer é buscar na iniciativa privada os exemplos que estão dando certo e tentar multiplicá-los. Certo. E que o governo venha ajudar a fazer isso. E ele está tentando ajudar. O governo também, não só em vários aspectos, né? Isso já está virando até uma coisa repetitiva, não se ajuda, né? O discurso que o governo sustenta hoje, principalmente o pai do presidente, né? Nesta questão ecológica, de preservação versus agronegócio, também não contribui lá fora para dar uma aplainada nessas críticas, né? Eu não estou nem do lado do governo, nem contra o governo. Eu estou pela ciência. Eu sou um professor aposentado e que tenho entusiasmo do que nós podemos fazer aqui, confiando numa juventude que foi competente. Eu estou desse lado. Acho, sinceramente, que este debate que você está querendo, ele não é favorável ao Brasil, mas nunca foi. Ele não é da agora. Mas nós não podemos... recente. Mas eu só estou vendo a realidade, ministro. Eu estou colocando aí um quadro que não sou eu que estou inventando, né? Ô, Fux, aqui no Brasil, a maior crítica é daqui, não é lá de fora, não. O governo está sendo
massacrado por fazer bem ou fazer mal. Não é assim. Eu acho que nós temos de ser um pouco mais desenvolvimentista e acreditar naquilo que está dando certo. Se o Brasil hoje está em dificuldades financeiras e teve que reduzir seus investimentos em áreas estratégicas, olha que a iniciativa privada está cumprindo isso. Está cobrindo até lá na infraestrutura logística. Vai cobrir na ciência também. Eu estou certo disso. Uhum. Desde que nós fizemos como prioridade na Embrapa trazer iniciativa privada para junto dela, isso deu muito certo. E não trouxemos, nós não tivemos medo, não, trouxemos as multinacionais também. Mas o Eu senhor tenho acha medo que... de uma multinacional, de muitas não. Deixa eu fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo aqui, Vamos lá. Ou mais um pouquinho, né? Eu não estou fazendo papel de governo, não, hein? Eu sou realista, eu estou fazendo o papel do cientista. Tá certo. Eu não sou cientista, mas admiro o cientista. Maravilha. Então, deixa eu fazer um papel um pouco do advogado do diabo aqui. Esse desenvolvimento todo do agronegócio brasileiro que o senhor mostrou ao longo do nosso papo, e sobre o qual o senhor falou, ele não foi feito um pouco à custa da preservação do meio ambiente? Não houve, assim, e principalmente nessa região da Amazônia, não avançou certos sinais aí em relação a essa questão ambiental? Fux, vou lhe ser franco. Eu vi isso antes de entrar no governo e propus ao governo uma nova solução, que foi a do Cerrado. Eu levei de Minas uma experiência de alguns anos na universidade, de 3 anos no governo, que eu fui com a certeza que o Cerrado era viável. E o governo acreditou e investiu maciçamente, não tendo muita fonte de recursos na época, não. Me autorizaram, eu me endividei lá fora para essas bolsas. Foram 1.530 profissionais para as melhores universidades e centros de pesquisa do mundo, com bolsa régia, que dava para ele vir ao Brasil 2, 3 vezes no ano e fazer lá na casa dele, levando os seus advisors, os seus orientadores, para um churrasco e conversarem e conhecerem a agricultura tropical que eles não conheciam. Fizeram esse papel importante. Tanto assim que a ciência sabe que o Brasil não é esse país que está na luta política aí, não. É um país que tem as soluções para ser o garantidor da segurança alimentar que o mundo não tinha antes. Só para resumir, então, quer dizer, o senhor acha que toda essa onda internacional... Aliás, deixa eu entrar com uma outra perguntinha antes de fazer esse resumo. Vamos lá. Nós temos aí aquela ativista Greta Thunberg, né? Certo. Que vive fazendo pressão aí para o Brasil tomar medidas efetivas de combate ao desmatamento, e ela combate até o agronegócio em larga escala, defende uma rediscussão da forma como os alimentos são produzidos hoje, né? Há todo um movimento internacional que ela simboliza, que é um movimento que tem bastante força. E tem uma liderança que eu reconheço. Agora, só acho que ela está mal informada. Eu propus a ela vir conhecer isso aqui para ela parar de falar essas besteiras que está falando. Ela não quis vir. E eu proponho ao grupo dela que venha discutir aqui, na base da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Vamos ser mais objetivos. Que a ciência, do conhecimento, se nós estamos ou não no caminho certo. Ela vai assustar com isso. Eu fui capaz de dizer que eu queria atingir a juventude que ela lidera e reconheci na sua liderança para que eles não se enganem com as fake news relativas a esta tremenda destruição de recursos naturais que o Brasil faz. É mentira isso. O Brasil é o que mais preserva. Nós somos
indiscutivelmente o maior repertório de recursos naturais que o mundo tem. Até porque somos tropicais, porque aqui não se interrompe a cadeia biológica, ela é permanente. Se a doença e a praga continua, também o inimigo da doença e da praga continuam. E se nós tivermos cabeça e inteligência para trabalhar no combate biológico às pragas e às doenças, nós vamos ter um resultado muito mais efetivo que o combate químico. O consumidor não quer correr risco de intoxicação com esses produtos químicos e ele confia no biológico, desde que seja um biológico certo. Este é o caminho que nós estamos tentando caminhar. Tá certo. E isso incomoda eles. Por exemplo, na Amazônia, foi o projeto Cerrado que desviou a atenção. Eu recebi do presidente uma pergunta que eu quase que tive que enfiar debaixo da mesa. O que você acha do nossa política para a Amazônia? O senhor me desculpe, eu acho que ela está errada. Ele perguntou, por quê? Nós não conhecemos o bioma amazônico. Como é que estamos entrando lá e dando terra e falando, olha, desmata 50%, que hora que você desmatar 50%, nós te damos o título. Gente, isso é um risco. Eu propus o contrário. O Cerrado nós já temos um relativo conhecimento e se nós fizermos um grande esforço, nós vamos ter uma tecnologia própria, que deu no que deu. O senhor está falando do atual presidente, né? Não, estou falando com o Geisel lá. Ah, tá. Agora, a União Europeia, hoje saiu essa notícia, aliás, já está saindo, né? Está estudando uma proposta para proibir importação de mercadorias de terras desmatadas. Inclusive, tema de um editorial de hoje do Estadão. Quer dizer que eles vão proibir deles mesmos, né? Porque eles mataram tudo, né? Eu entendo assim. Olha, gente, quem está preservando os biomas ainda é o Brasil. Eles não têm nenhuma ideia do que eram a biota inicial deles. Nem isso eles conhecem. Como é que vem falar atropeladamente em cima de um país que isto sim pode preocupar? Nós somos hoje o grande repertório de toda a biologia, de toda a biotecnologia, porque nós estamos na frente agora que o mundo tem na área bioeconômica. E vamos trabalhar. Olha aqui, a bioeconomia vai trabalhar, não é só no setor agrícola, não. Nós ainda somos, eu reconheço isso, e passei no governo e não tive como resolver. Eu fiz 2 planos para a independência do Brasil em fertilizantes no início do governo e deixei um pronto, que não foi seguido. E não está sendo seguido até hoje. Agora, eu proponho, sim, de forma inequívoca, que nós façamos o caminho na direção, vamos chamar, que amortiza essa diferença, que é a biotecnologia. Certo. Nós vamos trabalhar na agricultura e na agroindústria. Aí nós já estamos trabalhando em mais de 50% do PIB nacional, que vão modificar tremendamente a posição e a competição brasileira. Nós vamos ser mais competitivos ainda. Então, resumindo, ministro, sobre tudo isso que a gente está falando desse movimento internacional, o senhor acha que há um exagero e um fator político, ideológico e econômico motivando essas críticas? É isso? É isso. E você pode ter certeza que está acontecendo 2 coisas. Enquanto eles eram capazes de dominar o mercado, havia uma razão. Não, nós não queremos incômodo. Mas agora eles não têm mais condição de abastecer o mercado sozinhos. Eles precisam de nós. Isso vai ter que mudar. É o mercado que vai fazer isso mudar. Não será a ideologia, não será a política, não será... A sociologia precisa de ajudar. Esta me preocupa. O que nós estamos fazendo com os povos tropicais hoje é um descalabro
Daí eu estou insistindo que o mundo precisa de ter organismos mais sensíveis e menos politizados do que os atuais, para que a gente, junto, possa resolver essa equação. Ela é resolvível. O mundo pode ter a sustentabilidade na sua produção e pode garantir a segurança alimentar com essa tecnologia tropical. E mais do que isso, ô Fux, você tem que ver que a miséria, a fome está na área tropical. As pressões dessas correntes migratórias vêm da América Latina, da África. Como é que eles querem paralisar isso pelos efeitos? Eles têm que ter consciência. Ao invés de gastar 2 trilhões de dólares para fazer o diabo de um muro, que não resolveu nada, se nós gastássemos a metade disso usando essa tecnologia brasileira. O Brasil não tem condição de ir lá fora fazer isso. E eu ainda vou te confessar o pior. Eu reclamo isso, né, sob o ponto de vista de uma estratégia na qual eu participei. Quando nós criamos a nossa estratégia, a Embrapa e a Embrater, uma geraria conhecimento e a outra transferiria com uma assistência técnica, creditícia e social à família. Acabaram 6 anos depois de eu ter saído do governo, acabaram com a Embrapa. Com a Embrater, desculpe. Não acabaram com a Embrapa porque ela estava já muito bem posicionada. Isto causou um mal que você hoje mede. O IBGE hoje é uma das mais sérias instituições de pesquisa do mundo. Olha o que aconteceu em 2017 no censo agrícola. Estão demonstrando claramente que essa grande revolução que fizemos foi feita por 842 mil propriedades. E deixamos do outro lado 4,5 milhões de propriedades que estão fazendo ainda extrativismo, agricultura de subsistência, não tiveram acesso à tecnologia, não têm condição de produtividade, não participam do mercado e são famintos, ganham 2/3 do salário mínimo em média. Esse é um problema brasileiro e eu não sou macaco daqueles que assenta no rabo para falar do rabo seguinte. É o que eles estão tentando fazer lá. Isso eu não sou. Eu acho que nós temos de todo o recurso que o Brasil possa ter para corrigir essa deformação. Isso não pode continuar. Esta é a minha posição. Agora, e as estatísticas, ministro? Como é que a gente vê isso? Porque as estatísticas mostram que o desmatamento está aumentando, que as queimadas... Eu reconheço. Hoje nós temos tecnologia para saber se um pau caiu ou não. O que eu quero é que a ciência provoque essa mudança, porque a polícia não vai convocar. Eu não vou repetir o que eu Não, mas eu estou dizendo o seguinte, então essa questão do desmatamento, essa devastação, ela não é fake news, né? Não, eu nunca falei que eu reconheço que existe desmatamento. Ele pode ser não na proporção que eles apresentam no quadro geral. E a Amazônia ainda está preservada em 90%. Mas 10% a mim me preocupa muito. A mim me preocupa. Então, certo. Eu gostaria que a ciência fosse estimulada num país tropical como é o Brasil, para que ela procure uma forma de dar renda àquelas 25 milhões de famílias. Isso é uma coisa legal que a gente vai explorar. Mas é lógico. Essa frase, querem nos transformar no zoológico tropical, é sua, não? Não. Olha, nós não somos zoológico, nós somos o ecológico tropical do mundo. Você pode ter certeza disso. Agora, o senhor começou a falar aí sobre... agora vamos entrar nas soluções. Vamos entrar nessas coisas que vocês estão pensando aí
para aprofundar essa discussão que o senhor iniciou ao longo da conversa aí, en passant. Qual é a melhor forma do Brasil lidar com esse problema? Como reverter essa situação? Como sair da defensiva e se colocar numa posição de atividade proativa? Proativa? Vou te dar a solução que nós estamos propondo. Todos nós temos que reconhecer, sendo da política A, B ou C ou D, agora são 30 e tantos, o alfabeto já não dá mais para qualificar o número de partidos, qualquer que seja, nós temos de ter a consciência de que nós temos problemas aqui e que a solução desses problemas está na ciência. Se o governo não pode usar os recursos que seriam necessários, a iniciativa privada brasileira hoje é uma iniciativa proativa. Ela sabe que ela precisa participar para promover esse desenvolvimento que o governo não está tendo recursos. E é isso que nós estamos buscando insistentemente, convencendo aqueles que estão, aquelas 842 mil propriedades que deram certo, que elas precisam ter o cuidado de desenvolver a tecnologia no mais alto nível que elas possam desenvolver. E elas estão desenvolvendo. Como que a ciência vai contribuir para resolver esse problema da devastação, da ecologia, das queimadas? Eu queria entender isso na prática. Bom, na prática eu já te dei. Muito objetiva. Enquanto a árvore valer mais deitada do que em pé, não vamos ter solução. Na hora que a ciência valorar, você vai ver que é diferente. Eu vou te dar só um exemplo pequeno aqui, um minuto. Eu li uma tese há 3 meses atrás de uma moça de Piracicaba. Ela trabalhava na Amazônia e trouxe de lá uma bactéria que dá na mata amazônica e misturou essa bactéria no tratamento da soja. E a soja aumentou sua produtividade em 30%. Olha só o que eu estou dizendo. Tá certo? A Amazônia é o maior repositório biológico do mundo. Nós não podemos jogar isso fora. Eu não quero queimá-la. Eu não quero destruí-la. Eu quero utilizá-la. Acho que o direito de uso nós temos. Agora, o uso mais racional. Porque a Amazônia está sendo queimada. A Amazônia não queima sozinha. O que está queimando é o que foi desmatado antes e que a vegetação lá é muito exuberante, volta com uma rapidez muito grande, e então eles queimam o capim para queimar a praga. Essa que é a verdade. Então, isso pode ser resolvido pela ciência, sim. Nós podemos ter certeza que a ciência brasileira chegará a um bom termo. Agora, o que precisa de fato, é você ter certeza que você vai dar condições de vida a este homem do trópico úmido brasileiro. Tá certo. Agora, são 25 milhões de pessoas. É muita gente. Agora, como é que a gente mantém a árvore de pé? Como é que a gente faz a árvore de pé valer mais? Na hora que ela for valorada. Mas quando que ela será valorada? Biologicamente, pelo uso mais racional dela. Hoje nós já temos técnicas de manejo sustentado em florestas com belíssimos resultados. O que é o manejo sustentado em floresta? Você corta a floresta que lhe interessa e dá dinheiro e planta 2 ou 3 no lugar dela. E faz o manejo. Você tem projetos desse no Pará, em Rondônia, em vários locais do Brasil, que já comem. Esses eu estou atrás deles. Pecuária. E para manter... Pois não, a pecuária. A pecuária, por exemplo. A integração lavoura e pecuária, que é a tecnologia que o mundo reconhece como a mais evoluída que nós temos hoje, está resolvendo a parte das áreas degradadas da Amazônia. Nós estamos indo na Rondônia agora propor que todo pecuarista enquadre
com o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, recompõe os microsistemas que foram destruídos, que plante o pasto, que faça o cruzamento do pasto com a lavoura. Olha, está multiplicando por 5 a atual população bovina, com resultados fabulosos. Eu quero ver o que eles vão dizer disso depois. Dizem que a produtividade lá é muito baixa, né? Na área da... Está caindo, como todo lugar do mundo cai. Se você não repõe, e essa tecnologia LPF é para repor, está caindo. Alguns lugares são excepcionais. Aquela região ali de águas vertentes do Araguaia a Tocantins, no Pará, quando eu estava no governo, ela foi muito aberta, sim. E nós ficávamos observando, porque o sujeito botava 3 animais por hectare e um boi de 18 meses que não tivesse de 18 a 20 arrobas, eles não gostavam dele, era excepcional. Só que agora caiu a produtividade. 40 anos depois caiu a produtividade. Eles estão usando, eu estou acompanhando mais de 100 projetos dessa natureza e estou encantado com os resultados. É a Amazônia produzindo grãos, floresta e carne ou leite. Isto, para mim, é uma tecnologia que vai dar sustentabilidade à Amazônia e ao povo amazônico, que não pode ficar jogado fora ganhando 2/3 de um salário mínimo. Agora, na hora que vem essa acusação sobre a... Na hora que o senhor fala dessa questão de manter a árvore em pé e fala da ciência, do papel que a ciência deve desempenhar para tirar o Brasil dessa situação, eu ainda não... Vamos dizer, o que vai manter a árvore em pé, ministro? O valor dela. Mas como é que se atribui um valor maior a ela? Olha, você tem várias Desculpe formas. a minha ignorância. Você tem várias formas. A primeira é uma utilização sustentável da árvore, por exemplo. Você tira uma, planta outra. Isso já está acontecendo na Amazônia. Não, é para manter de pé as que estão lá. Bom, você tem que arrumar uma forma de ter a renda para permitir que, pelo menos, o trópico úmido não seja mexido. O trópico úmido não serve para plantar, não serve para boi. Chove demais. Fica, às vezes, encoberto o ano 6 meses com água. Então, esta não pode ser mexida. Você tem vários microsistemas amazônicos. Ministro, acrescenta os exemplos de açaí, piscicultura, café, que dialogam com a preservação da floresta. Nós temos outras funções de árvores que também preservam. O café conilon lá, por exemplo, está sendo um sucesso. Café o quê? Um sucesso. Mas o senhor falou café de um determinado tipo? Como é que chamou? Conilon, é o canéfora. Ah, sei. É uma variedade que é muito consumida no mundo, especialmente para blends. Eu te diria, o dendê, ele é amazônico. Castanha, né? A castanha. Agora, a organização do produtor é outro problema que nós temos. Ele tem que se organizar. As cooperativas do Brasil deram certo até o sul de Minas. Para cima não tem. Nós precisamos de modificar isso. Por que as cooperativas do sul estão conseguindo entrar na casa do consumidor europeu, japonês, asiático, etc., e saber o que ele quer e prefere e está atendendo à demanda deles? Porque eles são organizados. Eles têm líderes e competências que são capazes de fazer isso. Eu não tenho isso na Amazônia nem no Nordeste ainda. Gostaria de ter. E esse projeto em Rondônia que o senhor mencionou, o Fernando também comentou comigo no papo que nós tivemos, ele é o quê? Ele é um piloto de um... Pode chamar de piloto se você quiser, mas é um projeto em que nós vamos
motivar e integrar os empresários de lá para se organizarem e assumirem liderança para o envolvimento de outros juntos com eles, para promover o desenvolvimento organizado de lá. Essa é a finalidade, coisa que o governo hoje não está conseguindo fazer. Mas já tem um projeto em andamento lá, né? Já tem, nós estamos, inclusive, usando várias iniciativas já existentes, que não somos nós que estamos criando, não. Nós estamos apenas integrando e mobilizando estas áreas para que isso não fique exclusivo na mão de meia dúzia. Uhum. Entendeu? Entendi. E a ideia é que, vamos dizer, esse projeto seja replicado em áreas diferentes, é isso? Exato. No Nordeste nós estamos fazendo a mesma coisa. Você já tem nichos no Nordeste excelentes. O Nordeste é o grande exportador de frutas do Brasil hoje. Sim. Por que nós não vamos generalizar isso? Qual a causa? Vamos nos reunir com esses empresários e ver qual é a organização mais viável para isso, a cooperativa. Olha aqui, eu agora, por exemplo, estou muito interessado nas frutas. Discutir com os líderes da produção de uvas. Nós conseguimos produzir uvas lá no Nordeste brasileiro para entrar nas, vamos chamar, janelas que abrem nos mercados temperados, Europa, Estados Unidos, Japão, etc. Eles não têm a uva para entregar. E nós estamos conseguindo, no Brasil, você produz uva 12 meses no ano. A poda e a irrigação, você faz ela sair no mês na hora que você quer. Nós estamos conseguindo fazer isso. Agora, sabe o que eu descobri? Tem 7 cooperativas, cada uma trabalhando numa direção. Gente, não pode. Cooperativa é uma prestadora de serviço que tem que ter uma boa governança. Estamos já discutindo com eles. Olha, não é desse jeito que nós vamos ganhar. Nós temos que organizar. A organização é fundamental. Uhum. E abrir oportunidade para um número maior de pessoas. Ministro, precisa explicar que é um projeto de desenvolvimento de base científica e sustentável. Lógico. O de Todo ele é Rondônia, base científica. E, logicamente... você diz o de Rondônia, Fernando? Todos os projetos, eles começam com essa assertiva. São projetos de desenvolvimento de base científica e sustentável. Isso. Então, nós temos 4 polos previstos para a Amazônia, 4 para o Nordeste, 1 no Cerrado, e o ministro discutiu fazer um na Costa Rica e estão começando a pensar em um na África, para demonstrar que a gente pode produzir no mundo tropical sem comprometer o que Glasgow defendeu. Quer dizer que é possível conciliar o agronegócio, tanto a pecuária como a agricultura, com a sustentabilidade, ministro? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O senhor acredita nisso? Eu não acredito, eu vejo isso permanentemente, eu vivo isso. Eu sou um produtor do ILPF há 20 anos. Se não fosse, eu tinha quebrado. Eu estou numa região seca aqui. É o que o senhor produz? Boi, soja e milho. Certo. E um pouco de sorgo também. Então, eu fiz a minha solução. Estou satisfeito com ela. Já passei aos filhos agora. Ministro, não é da agricultura, só explicar. Esse LPF, na verdade, a gente chama de projeto de produção de alimentos com impacto mínimo sobre a natureza. O que quer dizer isso? Você reduz a terra que você está trabalhando, chama-se poupa terra, produz no mesmo lugar muito mais grãos e muito mais bois, sendo totalmente, por exemplo, o Duval, diretor-geral do Exalc, acha que a gente mais do que dobra a produção de alimentos no Brasil, usando os 180 milhões de hectares de pecuária de baixa produtividade com essa ferramenta.
Então, é uma mágica científica que triplica a sustentabilidade e mais do que duplica a produção de alimentos. Maravilha. Agora, o Fux, nós não somos governo. Daí a nossa posição está na mobilização de quem foi capaz de virar a moeda. Uhum. Quem efetivamente fez a mudança, e a mudança foi para isso que você está me perguntando. Uma agricultura altamente sustentável, competitiva e que produz 12 meses no ano. Porque esse negócio de levar selo de alimento produzido em área devastada não é um negócio que é conveniente para nós, né? Pô, eu não sei, talvez seja para a Europa, né? Que já devastou tudo. Tá certo. Agora, ministro, para a gente encaminhar aí para o fim da entrevista, esse quadro todo que o senhor está falando, como é que o Fórum do Futuro, se está envolvido com essas coisas todas? Como é que ele se relaciona com tudo isso? Onde que ele entra? Olha, o Fórum do Futuro não é governo. Nós temos vários organismos governamentais que acreditaram na nossa tese. Qual é a nossa tese? De mobilização e integração. Não é possível que nós vamos continuar a ter a Embrapa de um lado, a universidade do outro, o produtor do outro e o empresário do outro. Nós temos que estar juntos. Esta é a tese principal. Juntos, nós vamos discutir quais as soluções e como elas possam ser mobilizadas para se ampliar e resolver problemas que nós ainda temos no país, que são muitos. Esta é a filosofia do Fórum. Nós não somos governo. Nós somos mobilizadores de forças complementares e do governo. Você vai perguntar, mas a Embrapa é governo? É a universidade. A maioria delas são também. Tem algumas que não. E você vai perguntar, por exemplo, um dos grandes parceiros que nós temos, que é o Sebrae. O Sebrae já é uma empresa mista, ela não é governo. Ela é fruto de uma lei governamental que permite uma arrecadação para a solução de problemas. E o Sebrae está agindo de forma brilhante conosco. Eles entenderam que nós podemos ser um parceiro e um braço muito eficiente no trabalho que eles vão realizando. Tá certo. Como é que o senhor avalia o trabalho da ministra Tereza Cristina? Excepcional. Essa moça, eu vou te contar, ela tira pirulito da boca de menino sem menino chorar. Você está rindo? É verdade. Eu falo isso para ela. É a mato-grossense mais mineira que eu já vi. Ela fala, mas eu estudei em Viçosa e casei com um mineiro. Eu falei, então está explicado. Olha, essa moça é fenomenal. Ela tem uma capacidade de mobilização que eu nunca vi igual. Ela tem uma competência, ela conhece o problema agrícola, porque ela é produtora rural. Ela é engenheira agrônoma, bem formada. Ela tem uma habilidade política nunca vista. Você já viu o político brigar com a ministra? Eu não vejo. Não tem. Ela é hábil demais. Olha, agora, o grande presente que nós tivemos. Agora, ela está muito preocupada também. Ela está muito preocupada também com essa questão da imagem internacional, né, ministro? E está trabalhando muito bem nisso. E ela, só um detalhe, ministro, vamos dar alguns exemplos para o Fux entender o desafio corretamente. Olha só, o ministro está falando de que mais de 50% das tecnologias sustentáveis produzidas pela ciência brasileira não chegaram à sociedade. Pois é, precisa fazer. Esse é o desafio. Então, por exemplo, pirarucu, tecnologia da Embrapa. Um pirarucu produz 15 quilos de proteína por ano. Por que esse produto, que é feito em criadouro,
não pode chegar na Europa como bacalhau brasileiro, porque a cadeia desorganizada e a ciência não está aterrizada. Nós temos azeites amazônicos, de árvores amazônicas, espetacular. Nós vamos apresentar em Rondônia um projeto de construção de casas populares com resíduos de soja. Um negócio, tem 200 exemplos. É ciência na veia da sociedade para você conseguir manter a floresta em pé e gerar renda e emprego. Perfeito, Fernando. Agora, parece que muito dessa questão internacional, né, ministro, tem a ver, mesmo com o trabalho excelente aí da ministra, né, tem a ver com a falta, um problema de comunicação, né? Com a narrativa que está predominando, né? Existe uma narrativa, vamos dizer, nós estamos hoje numa posição defensiva em relação a uma narrativa que predomina no setor, na área internacional. Como é que a gente pode enfrentar essa guerra de comunicação, ministro? Parece que vocês estão planejando também um seminário internacional, alguma coisa do gênero, né? Nós precisamos de ouvi-los. Vocês é que são os comunicadores. Vocês é que vão nos orientar onde é que nós estamos errando. Isso é um erro. Eu assumo minha posição nisso. Olha, essa revolução que foi feita, eu participei muito próxima dela. Não sou dono de nada, eu não sou super-homem. O que eu fiz foi me cercar de boa gente, que até hoje me ajuda até gratuitamente. Isso é outra coisa. Agora, como é que eu vou poder explicar que nós fizemos essa revolução e ela ficou esquecida? Os demagogos, os populistas, é que se beneficiaram dela. Você sabia que o Brasil pagava o alimento mais caro do mundo antes, na década de 60 e 70, e que em 2000 ele pagou o mais barato do mundo? Caiu de 70%. Tem trabalhos no IPEA, tem trabalhos aí de alguns economistas que você pode verificar, são muito sérios e mostram isso. Caiu. O Japão, que nos ajudou aqui a desenvolver o Cerrado, e junto com o Brasil nós fizemos uma tranche de 560 milhões de dólares, o Japão participou com 70% desse recurso. Eles fizeram um estudo na Universidade de Tóquio, tem aí na campus, se você quiser. Tá? Em inglês, já facilita para nós. Esse estudo mostra que o Japão, em um ano, só com a diferença de preço na soja, no milho, com a entrada do Brasil no mercado, pagou isso. Você já imaginou isso? O senhor ia falar que caiu de 70% o quê? O preço do alimento no Brasil. Em relação a quê? Ao ano de 1980. O senhor diz... Em 1980 você tinha um índice 100. Quando chegou em 2000, você tinha um índice 30. Você diz em termos reais. Reais. Em valores. Em valores mesmo. Tanto assim que a família brasileira mudou. Eles que não tinham como se vestir bem, não tinham onde morar, transporte horrível, não tinham plano de saúde, não tinham educação, mudaram de lá para cá, de 2000 para cá. Você vê, passaram a ter muito melhores condições de vida. Os planos de saúde, hoje o Brasil é o grande, vamos chamar o grande filé do mundo. Estão vindo para cá todos os grandes fundos, porque aqui tem quem paga. A parte, por exemplo, de transporte. Olha as nossas rodovias, os nossos aviões e as nossas ruas. Veja o caso da educação. Este, para mim, o Fux, eu sou um educador, por natureza. Eu sou aposentado como professor. E eu me arrepio de ver hoje, naquelas 150 cidades que surgiram do vazio no Cerrado, como está o nível de educação. É o melhor prédio da cidade. As professoras que antes não sabiam nem ler e escrever eram professoras,
Hoje, todas com pós-graduação. A escola tem almoço, janta, esporte, lazer. São perfeitas. Uhum. Por quê? Porque quem paga não é o governo, é o empresário que está lá. Ele sabe que precisa de um cara bom em tecnologia da informação, um grande mecânico, um grande técnico, e que eles só vão para lá se tiver escola para os seus filhos. Agora, eu estava conversando com o pessoal do mercado financeiro aí sobre outro assunto, mas acabou entrando nisso também. E eles estavam me falando, aliás, não era nem com o pessoal do mercado financeiro, era com o professor Alexandre Sheikman, lá de Colômbia. E ele estava me explicando que hoje os investimentos feitos pelos grandes fundos internacionais, o gestor já não tem mais liberdade para definir as principais políticas que regem os investimentos. Mas os mantenedores têm. Os donos do dinheiro, sim. Sim. E que eles, como, sei lá, o Sindicato dos Professores da Califórnia, a Associação dos Médicos de Michigan, sei lá, essas coisas. Então, eles decidem lá que eles não querem que o dinheiro da aposentadoria dos seus associados seja investido, por exemplo, em empresas ou projetos que tenham qualquer vínculo com a produção em áreas de devastação. Como é que isso está prejudicando também o investimento externo no Brasil, né? Não, mas olha, eu gostaria que isso continuasse, que eles analisassem bem onde está realmente o problema. Porque aqui é o único país que ainda pode se jactar de ser um país ecologicamente equilibrado. Nós temos uma agricultura aqui que é altamente sustentável. Eu acho que está havendo aí um erro de visão. Uhum. É essa informação deturpada que está influenciando a cabeça de decisores. Nós precisamos mudar isso. É por isso que nós vamos tentar fazer com vocês um diálogo aberto. Nós perdemos essa batalha. Os populistas ganharam e distorceram tudo. E o pior, destroçaram tudo. Nós queremos fazer uma comunicação real, confiável e que atinja o âmago da questão. O Brasil hoje é um país que depende de investimentos. Nós estamos mal em termos de orçamento. Nós vamos gastar 10 a 12 anos sofrendo para tampar rombos que, infelizmente, a maioria deles foi parar em bolso de espertos. Isto nós não desejamos, não. Tá certo. Agora, e esse Wake-up Call Amazônia? É uma tentativa de alertar o Brasil e o mundo para soluções existentes. Fora, inclusive, de governo. O governo está participando indiretamente. Ele sabe que a nossa experiência é na mobilização do que deu certo. A universidade, a Embrapa, as estaduais e, principalmente, a iniciativa privada. Nós acreditamos neles. Agora, no caso lá da Amazônia, há uma proposta, parece que tem um problema sério de propriedade de terra, né? No Brasil todo. Mas, sim, é verdade, o senhor tem razão. Mas, pegando o caso específico da Amazônia, uma vez conversando com o ex-ministro Salles, do Meio Ambiente, ele estava me comentando que ele tinha uma preocupação grande de regularizar a propriedade da terra lá. Há quem diga que isso seria uma anistia, que isso ia estimular novas ocupações, coisas do gênero. Como é que o senhor vê isso? Porque ele precisaria, obviamente, passar pelo Congresso
porque isso envolve recursos grandes, né? É, Mas, de qualquer forma, e envolve também um trabalho de catalogação, que é quase um trabalho de formiguinha, né? a Agora, terra devoluta, o Fux, ela é tremendamente prejudicial. Ela não tem dono. O governo não pode ser dono de terra. Ele não é bom administrador e nem vai produzir nada. Ele precisa, como fez, inclusive baseado na própria lei, que hoje é uma das mais modernas do mundo e o mundo não quer nem conhecê-la, que é o nosso Código Florestal, ele nasceu de uma, vamos chamar de uma união de forças antagônicas. Era preciso que nós exercitássemos isso de forma mais racional. E eu digo, a base para a eficiência disso está exatamente na posse da terra. O governo não pode ser dono de terra. Terra de governo é terra de ninguém. Ninguém é responsável. Derruba, queima, faz o que quiser e não tem a pessoa física responsável ou jurídica. Isso tem que mudar. Você e o Salles estão absolutamente certos. Como está a ministra, que inclusive botou mudanças na legislação para facilitar a legitimação das terras. certo. Então, Agora, para a gente concluir, ministro, o senhor falou muito dessa população de 25 milhões de pessoas lá da Amazônia que precisam ter estímulos. condições de vida, eu estou querendo a condição de vida, não é estímulo. Como é que fazer isso? Pois é, você tem que achar pela ciência uma forma de tirar a rentabilidade sem degradar o bioma. Eu acredito na ciência. Tem alguma esboço de como, alguma proposta efetiva de como isso pode... Tem. Se você pudesse participar, ou pelo menos ver os relatórios da nossa reunião de Rondônia, você vai ver que existem várias. Como vamos fazer no Nordeste a mesma coisa. Nós estamos nos baseando naquela pequena proporção, em torno de 18%, de agricultores que foram capazes de assimilar a tecnologia, ter boa gestão, entrar no mercado, ser competitivo e ter renda. Esses vão ser a base para a promoção daqueles seus vizinhos, às vezes até empregados. Eu não defendo que todo mundo deve ser proprietário, pode ser um bom empregado também. Eu tenho na minha fazenda gente ganhando regiamente. Tem sua casa, seu carro, sua família está no melhor colégio. Isso me agrada. Isso é que precisa haver. Com sustentabilidade? Eu vou te mandar hoje ainda a grade final do evento. Você vai ver que lá estão todas as propostas do conhecimento que já está disponível. Eu não estou falando de ciência nova, não. Não estou falando de ciência nova. Entendi. Às vezes parece que é nova. Agora, maravilha, me manda isso depois, então, por favor. Mas só para concluir, então, a sua ideia, ministro. Sim. O senhor fala... Quer dizer, ministro, o senhor vê um futuro... o senhor vê o Brasil superando essas dificuldades aí, então, em relação à imagem e à consolidação da posição brasileira no mercado internacional? Só para a gente... Eu vejo. Vejo por essa juventude nossa. E eu vou lhe dar um dado que é impressionante. A Europa, o gestor da produção lá já está com mais de 70 anos. Nos Estados Unidos está entre 60 e 70. No Brasil está 48. Isso, para mim, é uma grande arma que nós temos. Essa juventude assumindo posição. Eu tentei fazer um estudo desse. Fui nos Estados Unidos e conversei com muito aluno, filho de agricultor. Sabe o que eles falam? Como é que eu vou voltar para a minha fazenda se eu vejo aqui na economia que ele estuda
e a economia é uma ciência exata, de que meu pai, para ficar lá, está tendo que ser subsidiado. Até quando a sociedade vai concordar em subsidiar meu pai? Aqui no Brasil é o inverso. O rapaz vai fazer, eu converso com eles, vai fazer um curso na universidade e a economia que mostra o contrário. Seu pai está sendo espoliado, é o que paga mais imposto, que não tem segurança, que tem isso, que tem aquilo, não tem aquilo, e ele está lá sustentando o Brasil. Agora, ele vê o inverso. Ele vê que se ele for para esta atividade, com a mentalidade nova dele, ele vai ter que lutar mais do que o pai para impor novas políticas públicas para que o Brasil continue a ser o que ele é. Tá certo. Esta é a grande diferença. E eu acredito muito nessa juventude. Fux, sabe o que eu falo para ela sempre? 85 anos, eu não posso muito mais pedir a Deus para ficar me mantendo aqui a vida inteira. Mas uma coisa eu peço, que eu possa caminhar ao lado dessa juventude, ouvindo essa juventude. Ela é muito mais preparada do que nós. Eles usaram a TI de maneira muito mais eficiente do que nós. Eles são muito mais bem informados. Quem está informado tem capacidade de decisão muito mais correta, sabem produzir e corrigir os erros muito mais rápido do que nós. E olha, sabe o que eu digo a eles? Vocês são muito mais competentes do que nós. Vocês, além da competência, têm a necessária coragem da juventude. O que eu peço a Deus, eu falo com eles, é que ele me dê chance de caminhar mais um pouco com vocês. Ao lado. Se Deus quiser. Ouvindo. Será? Você sabe que essa é a maior alegria que eu tenho na vida. Eu sei que o meu bastãozinho, que eu carrego jamais, eu já estou profissional há 62 anos. Se eu chegar aos 80, eu já estará mais gasto. Mas eu vou entregar esse bastão a um jovem muito mais competente que eu. Essa é a felicidade que eu tenho na vida. Maravilha, mestre. O senhor falou que convidou a Greta Thunberg para vir ao Brasil. O senhor encontrou com ela, não? Não, eu fiz uma proposta através dos canais de comunicação e ela foi responder que ela não queria ouvir blá, blá, blá. Mas canal de comunicação que o senhor diz qual? Ele fez um vídeo. Hã? Um vídeo. O senhor fez um vídeo, mas enviou para ela. Fez um vídeo público. Público. Isso. Não, mas eu estou tentando também fazer oficialmente. E esse do blá, 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 que ela foi esse que ela falou agora lá em Glasgow? Não, falou antes. Não, tá, porque ela repetiu isso agora, né? Repetiu. Isso. Repetiu. Ah, tá. Perfeito. Uma outra coisa que eu preciso ver com o senhor. Eles não conhecem, eles precisam conhecer. Eu quero o conhecimento. Acho que não estou pedindo muito, não. O negócio é o seguinte, viu, ministro? O pessoal, se puder, faz o cardápio de bardana e alface, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estava vendo lá no arquivo, as nossas fotos são muito antigas do senhor. E nós precisamos marcar uma foto para ilustrar esta entrevista. As antigas são melhores que a de hoje, rapaz. Mas não precisamos dar uma atualizada nisso aí. Acho que o pessoal também vê como o senhor está bem. Está cheio de energia. O senhor está ficando. O senhor tem alguma visita programada a São Paulo? O senhor está ficando mais aonde? São Paulo, eu estou dia 2 aí. Não, dia 2 não serve, porque o seminário que dia que é? Não, vai ser dia aí, dia 1º. 2. Então não dá. O senhor mora onde, ministro? Eu estou morando em Lagoa Santa, pertinho de Belo Horizonte. Fico perto do aeroporto, porque eu viajo muito. Sei. Bom, a gente entra em contato com a Vera ou com o Fernando. Pode. Para a gente organizar isso. A Maria Eustáquia tem fotos atualizadas. Não, a gente precisa fazer um retrato na linha do que o Estadão está fazendo. Tá bem. E aí a gente tem ali 3, 4 dias da semana que vem para organizar isso.
Você pode agendar em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Que Isso. dia, mais ou menos? Olha, eu estou aqui a semana que vem. Em Belo Horizonte? Em Lagoa Santa. A minha casa aqui é Lagoa Santa. É no interior. Mas eu estou em Belo Horizonte também. É do lado do aeroporto. A semana que vem. Isso? A semana que vem eu tenho em Belo Horizonte também. Que dia o senhor estará em Belo Horizonte? Na 25 eu estou, que é uma quinta-feira, à tarde. É um bom dia para a gente fazer isso. Pois é, eu vou estar lá no Sebrae Belo Horizonte. Aí a gente pode marcar. Pode. Eu vejo, então, com a Vera e com o Fernando para a gente agendar isso direitinho. Não precisa ser de Lisboa aqui, não, né? Não. Quanto mais. Do jeito que o senhor está normalmente, como o senhor está agora. A ideia é fazer o mais informal possível. Estou brincando, viu? Não, que isso. Maravilha, ministro. Olha, agradeço demais a atenção. Dou suas ordens, viu, Fux? Foi ótimo, acho que deu uma visão alternativa aí para esse problema todo, que está muito desbalanceada, né? Está desbalanceado. E a informação é uma das principais vias para a gente resolver ou, pelo menos, consertar um pouco do estrago que estão fazendo aí. É verdade, porque tem uma repercussão enorme, né? E a narrativa que está predominando é essa narrativa da Greta, né? Eu acho que ela está mal orientada e não conhece. Eu gostaria que os que orientam conhecessem o Brasil. Acho importante. Eu sei que algumas ONGs que a mantêm são daqui, mas eles são radicais. Eu converso com todos, mas muitas vezes é uma conversa em que você fala com muros, não com pessoas. Radicais em que sentido o senhor diz? No ponto de vista das fakes que estão girando por aí. Eles acham que eles são os donos da verdade, quando não são. Eu gostaria que eles conhecessem a realidade. O que é a nova agricultura brasileira, o que faz principalmente esses 842 mil produtores que atingiram um nível muito eficiente na produção, inclusive uma produção sustentável. Tá certo. Maravilha. Então tá ótimo, ministro. Uma boa tarde para o senhor, uma boa tarde para vocês e muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigado, Fernando. Obrigado a você. Gente, obrigado, Vera. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Depois eu grito para vocês aí, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Estou às ordens. Ministro, fica aí um pouquinho, por favor. Por favor. Tá bom. Tchau. Obrigado, gente. Até a outra. Valeu. Tchau. Valeu. Vera, você está mutada. Você quer falar alguma coisa ou podemos sair? Pode sair, vou falar comigo. Obrigado. Tá bom. Obrigada. Obrigado, tchau, obrigado. ministro. Tchau, Fernando. Falou, tchau, gente. Fica ou saio, Fernando? Pode sair. Tá. Obrigado, Otto. Nada. Ministro, O que você achou? eu estou mandando, muito ruim. Eu estou mandando um e-mail para o senhor, para o Evaldo. Se o senhor for para começar a entrevista, lembrar o que o senhor falou, o senhor usou duas palavras: ideologia e agricultura. Toda entrevista passou a ser sobre a questão ideológica, Bolsonaro, governo e agricultura. Eu saí disso, eu não. Não, mas o senhor que provocou. Então, entrevista é uma técnica. E tem algumas coisas que facilitam que a gente gravar uns mantras que organizam toda a entrevista depois, toda a fala depois. Se o senhor entra na complexidade científica, que foi o que o senhor fez, tentar explicar pela ciência uma coisa que o cara não entendia nada, ele nunca entrou na matéria de agricultura, dá esse resultado. Mas leia com calma. Acho que provavelmente vai para a editoria de agricultura. Não acho ruim, não, porque a gente pode recomeçar em Porto Velho.
Mas é importante a gente alinhar Vamos e lá. fazer uma conversa, eu, o senhor e o Evaldo, tá bom? Tuas ordens. Estou mandando agora, um abraço. Se eu precisar do senhor no sábado para falar com o Martin, o senhor está disponível? Estou disponível. Tá bom, valeu, obrigado.